Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilinho? Vamos para mais uma questão do Enem de 2019. Questão 1125. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana, ok? O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Muito bem, então nós temos as vendas na última semana. A linha pontilhada é o caldo de cana, ok? A linha cinza contínua é de refrigerante e a linha contínua preta é pastel, certo? Esse aqui é o famoso gráfico de radar, né? Ou também chamado gráfico de teia de aranha, certo? É um gráfico bem simples de se analisar. Então, este vendedor estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerantes em lata. Vamos anotar aqui. Refrigerantes, vamos chamar de R, né? Igual à soma das quantidades de refrigerante, soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidos no respectivo dia da última semana. Então, refrigerante mais caldo de cana. Então, na semana seguinte, vamos chamar de R1, né? Ele vai vender o que ele vendeu na semana passada, que eu vou chamar de R0, mais o que ele vendeu de caldo de cana na semana passada, que eu vou chamar de caldo zero, ou seja, C0. Tá? Então, todos os zerinhos que eu estou colocando significa semana passada e 1 significa a semana seguinte. Tá? Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual. Então, vamos botar aqui, o pastel na semana seguinte, ele estima vender uma quantidade, olha só, prestem muita atenção aqui, uma quantidade igual à quantidade de refrigerantes em lata que prevê vender em tal dia, ok? Então, prevê é uma coisa futura, significa semana seguinte. Então, P1 aqui vai ser igual a R1, certo? Que é a soma de refrigerante mais caldo de cana da semana passada. Pessoal, isso é muito importante. Se vocês não estiverem atentos a esse pedacinho aqui denunciado, já era, ok? Já para o número de caldo de cana, na semana seguinte, ele acredita, né, que as vendas diárias serão iguais à da última semana, ou seja, as vendas de caldo de cana na semana seguinte será igual ao que foi vendido na semana passada, tá bom? Segundo essas estimativas, a quantidade a mais, isso aqui é outro pega-ratão, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana. Então, primeiro nós temos que descobrir a quantidade total de pastéis que ele vendeu na semana anterior, descobrir depois a quantidade de pastéis que ele vendeu na semana seguinte, e aí então nós vamos poder fazer a diferença e descobrir essa quantidade a mais de pastéis. Então, primeira coisa que nós vamos fazer. Muito bem, eu copiei as expressões aqui para nós podermos comparar, né? Então, bora lá comigo. Primeira coisa que nós temos que descobrir. Nós temos que descobrir este R1 aqui, que é o que ele espera vender na semana seguinte, ok? Para isso eu tenho que descobrir o total de refrigerantes vendidos e o total de caldo de cana vendidos na semana anterior. Então, basta fazer um somatório do que foi vendido em cada dia. Então vamos lá, vamos primeiro descobrir quantos refrigerantes foi vendido na semana anterior. Então, o refrigerante, pessoal, é a linha em cinza. Vamos começar aqui por domingo, né? Então nós temos aqui, ó, 7, ok? Aí, na segunda-feira aqui, baixou para 4, então 7 mais 4, mais agora, na terça-feira, nós temos aqui 4 novamente, ok? Agora, na quarta-feira, nós temos aqui 5, né? Porque aqui é 2, aqui é 4, entre 4 e 6, 5. Então, 5. Na quinta-feira, foi vendido exatamente 8, ok? Na sexta-feira, a linha cinza está aqui, foi vendido 8 novamente, ok? E
no sábado, nós temos a linha cinza aqui, significa que foi vendido 8 novamente. Então, foi vendido um total de refrigerantes na semana passada de 7 mais 4, 11, mais 4, 15, mais 5, 20, 28, 36, 36, 44. Então, foi vendido 44 refrigerantes na semana passada, ok? Agora nós temos que descobrir o total de caldo de cana que foi vendido na semana passada. Vamos lá. Agora nós temos que descobrir, pessoal, o total de caldo de cana que foi vendido na semana passada. Por isso que eu botei C0, que é da semana passada. Então, caldo de cana é a linha pontilhada. Então, vamos começar no domingo aqui. Começou vendendo 4 no domingo. Depois, na segunda-feira, está aqui, ó, entre 2 e 4, então é 3. Vendeu 3 na segunda. Na terça-feira, a linha pontilhada está aqui, ó, entre 0 e 2, então vendeu 1. Ok? Na sequência, na quarta-feira, passou para 2 unidades na quarta-feira. Depois nós temos na quinta-feira pontilhado aqui, ou seja, 4 unidades, mais 4 unidades. Depois a linha pontilhada na sexta-feira está aqui, que está entre 6 e 8, ou seja, 7, tá? Mais aqui, que é 7 novamente no sábado, tá, pessoal? Agora é só a gente somar tudo isso aqui. 4 mais 3, 7 mais 1, 8, 10, 14, 14 mais 7, 21, mais 7, 28. Então, 28 copos de caldo de cana. Fechou? Muito bem. Então, percebam que o total de pastel que ele vai vender na semana seguinte é igual ao R1, ok? Pela nossa expressãozinha aqui, tá? Só que o R1 é R0 mais C0, correto, pessoal? Então, nós podemos dizer que o total de pastel da semana seguinte vai ser R0 mais C0. Ou seja, nós temos que o R0 vale 44 e nós temos que o C0 vale 28. Então, nós temos que o total de pastel vendido na semana seguinte vai ser 44 mais 28, que vai dar um total aí de 72 pastéis vendidos na semana seguinte. Essa é uma estimativa de venda para a semana seguinte. Só que para a gente poder descobrir o quanto foi vendido a mais de pastel, nós temos que descobrir quanto de pastel foi vendido na semana passada, né? Nós temos que achar o P0, tá? Então é só a gente olhar o gráfico aqui. O pastel é a linha contínua preta, né? Então, começando no domingo aqui, foi vendido 10 pastéis no domingo. Na segunda-feira aqui, foi vendido apenas 2 pastéis, então mais 2. Na terça-feira, foi vendido aqui 4 pastéis. Na quarta-feira, aqui, foi vendido 4 pastéis novamente. Na quinta-feira, aqui, ó, foi vendido 7 pastéis. Nós temos 2, 4, 6, entre 6 e 8, 7. Então, 7 pastéis. Depois, na sexta-feira, aqui, foi vendido exatamente 8 pastéis. Ok? E no sábado, aqui, foi vendido 10 pastéis. Correto? Então, a quantidade de pastéis vendidos na semana passada foi exatamente 10 mais 8 com 2 mais 10, 20, 27, 35 mais 10, 45. Então, 45 pastéis foi vendido na semana passada. Então, pessoal, para descobrir uma estimativa de quantos pastéis a mais ele irá vender na semana seguinte, né, a gente vai fazer simplesmente P1 menos P0. P1 é a estimativa que ele vai vender na semana seguinte, que é 72, menos o P0, que é a quantidade que ele vendeu de pastel na semana passada, certo? E fazendo 72 menos 45, nós vamos obter aqui 27 pastéis a mais, ok? Então agora não tem nenhum mistério, pessoal. É só ir lá na letra B e marcar 27 pastéis a mais. Então ele deve vender 27 pastéis a mais. Foi fácil? Foi. Só tem que saber interpretar aquele gráfico ali. Certo, pessoal? Muito bem. Marca a alternativa, corre para o abraço e seja feliz.
Um grande abraço e até os próximos vídeos.